A fase atual de Lewis Hamilton está se tornando cada vez mais insustentável, para ele, para a Ferrari e para a Fórmula 1. Já foram 9 corridas desde a tão sonhada mudança de Hamilton para a Ferrari, que tem sido um verdadeiro carrossel de emoções, passando da imensa alegria à completa frustração. Hamilton é um dos pilotos mais expressivos da Fórmula 1, se não o mais. Não precisa ser psicólogo para entender como ele tem se sentido após cada corrida. Ele tem estado mais desanimado do que em qualquer outro momento dessa era de carros com efeito solo na Mercedes. Esse abatimento chegou ao ápice no GP da Espanha, onde ele foi sexto atrás de uma Sauber, enquanto seu companheiro Charles Leclerc conquistava um pódio improvável. Na volta de desaceleração, Hamilton, confuso, disse a seu engenheiro Ricardo Adame: "Inacreditável, pessoal, tem algo errado com esse carro, é o pior que já tive." O fim de semana de Hamilton em Barcelona nem tinha começado tão mal. No Qualify, ele ficou à frente de Leclerc pela segunda vez no ano, embora seja importante destacar que Leclerc sacrificou a estratégia ideal de pneus para ter melhor desempenho na corrida. Mas a atuação de Hamilton foi ruim. Ele foi alcançado rapidamente por Leclerc e seu ritmo estava tão abaixo que a equipe mandou ele abrir caminho para o companheiro ainda antes da 10ª das 66 voltas. Depois disso, Hamilton foi ultrapassado pela Mercedes de George Russell e até por uma Sauber. Depois da corrida, veio a primeira pista de que Hamilton está começando a se perguntar se o problema é o carro ou ele. Hamilton sugerir que há algo de errado com o carro dele quando fica atrás do companheiro não é novidade. Nos momentos mais difíceis com a Mercedes, ele chegou a insinuar que seu carro tinha algum problema em comparação ao de Russell. E em Suzuka, neste ano, ele falou de um déficit não especificado em relação à Ferrari de Leclerc. E em Barcelona, esse padrão se repetiu com a declaração de que tem algo errado com esse carro. Questionado após a prova pela Sky Sports F1 sobre o que tinha dado errado, Hamilton respondeu: "Nada em especial, só não foi um bom dia." A repórter Rachel Brooks comentou: "É difícil te ver nesse estado." Hamilton respondeu: "O que você quer que eu diga? Tive um dia péssimo, não tenho nada a dizer, foi um dia difícil. Não tem mais o que acrescentar, foi muito ruim, não vale a pena tentar explicar, não é culpa sua, só... O que mais eu poderia dizer?" Em seguida veio o momento de dúvida, quando Brooks disse: "Eu entendo, só espero que eles encontrem respostas para você." Hamilton respondeu: "Tenho certeza de que não encontrarão. Provavelmente fui eu mesmo." Esse foi o primeiro sinal de que Hamilton está começando a pensar que talvez não consiga contornar as limitações do carro como Leclerc consegue. No início da temporada, os dois estavam bem parelhos. No GP da Austrália, a diferença de 2 décimos no Qualify se resumia quase toda a um único trecho, a curva 12, com a qual Hamilton teve dificuldades o fim de semana inteiro. E na China, Hamilton venceu a corrida sprint e se classificou à frente de Leclerc 2 vezes. Mas foi justamente na China que as coisas começaram a desandar. Desde então, a Ferrari foi obrigada a mudar drasticamente o acerto do carro por causa da desclassificação de Hamilton por desgaste excessivo da prancha debaixo do assoalho. Agora, para extrair o máximo possível de uma performance limitada, precisa acertar o carro de um jeito que Leclerc descreveu como muito extremo. O equilíbrio mecânico que Leclerc passou a buscar, tentando melhorar o desempenho em curvas de velocidade diferentes, vai contra o equilíbrio aerodinâmico. Esse acerto tornou o carro muito mais difícil de pilotar e o afastou ainda mais do que Hamilton precisa para ser rápido. Hamilton tem sofrido especialmente com as saídas de traseira nas curvas de alta velocidade. Já Leclerc consegue lidar melhor com elas. Pode-se até imaginar que a nova diretriz técnica sobre asas flexíveis tenha piorado a situação, porque dificulta ainda mais encontrar o equilíbrio ideal entre as saídas de traseira em alta velocidade e de frente em baixa, um comportamento típico dessa geração de carros. Hamilton chegou a dizer que a diretriz técnica era dinheiro jogado fora e um curativo para um regulamento mal feito. Mas talvez ali também houvesse um sinal de frustração por ela ter dificultado ainda mais o trabalho dele. As atualizações que a Ferrari incorporou nas 3 últimas provas também não ajudaram. Após a corrida de Jeddah, em abril, Hamilton fez uma previsão: "Vai ser assim o ano inteiro, só vai doer." E ela tem se mostrado cada vez mais acertada. Não surpreende que o desempenho de Hamilton tenha caído desde a China.
Seus poucos destaques vieram de estratégias inspiradas, como a troca antecipada para pneus slick, que lhe valeu o pódio na Sprint Race de Miami, ou de um pouco de sorte, como o safety car que o ajudou a chegar em quarto em Imola. Na verdade, o sexto lugar de Hamilton em Barcelona foi um dos seus melhores resultados até agora com a Ferrari. Mas ele foi o mais fraco entre os pilotos das 4 equipes principais, à exceção do novato Kimi Antonelli e de Yuki Tsunoda, que também tem enfrentado dificuldades. E o contraste com Leclerc continua machucando. Leclerc é um dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1 em volta lançada. Já se sabia que ele seria um desafio para Hamilton, mas ele tem sido tão competitivo nas corridas quanto nos qualifies. No momento, o placar dos qualifies está 7-2 para Leclerc e de corridas 7-1 a favor dele. Mesmo que o carro da Ferrari melhore a ponto de disputar vitórias regularmente, é Leclerc quem deve liderar os avanços da Ferrari, a menos que alguma mudança fundamental no equilíbrio do carro favoreça Hamilton. Talvez se a suspensão traseira, que deve estrear em Silverstone, permitir que o carro ande mais baixo, como fazia até a China. Na entrevista pós-corrida, Hamilton disse que não havia nada de positivo a tirar da prova de Barcelona, que classificou como a pior que já teve em termos de equilíbrio. Perguntado sobre o que planejava fazer até a próxima etapa, no Canadá, Hamilton respondeu: "Vou para casa." Quando questionaram como pretendia reagir a isso, visivelmente desanimado, Hamilton disse: "Quero ir para casa, pessoal." Num apelo claro para que parassem de fazer perguntas e o deixassem sair. Não foi rude, mas mostrou o quanto essa sequência de corridas foi exaustiva para ele e o quanto ele precisa de um recomeço. Os comentários de Hamilton foram levados ao chefe da Ferrari, Fred Vasseur, que, como de costume, minimizou a situação, dizendo que não se deve tirar conclusões com base nas primeiras palavras de um piloto. E completou: "Se quiserem criar polêmica, podem, mas não é esse o caso." Vasseur lembrou que Hamilton passou 70% da corrida à frente de Russell e disse que a prova não foi um desastre. Comentou ainda que houve um problema nos carros de Hamilton e Leclerc no final da corrida, mas não revelou detalhes. Ele está certo ao dizer que, isoladamente, a corrida de Hamilton não foi um completo desastre. Ele estava a menos de 15 segundos de Leclerc antes do safety car agrupar os carros. Mas a reação de Hamilton no fim da corrida dava a entender que a situação era quase desastrosa. Uma situação em que Hamilton tem a pior sensação com o carro da Ferrari depois de 9 corridas, quando já era esperado que ele começasse a se entender com o carro. Vasseur minimizar os comentários de Hamilton como se fossem mera polêmica não se sustenta diante de um padrão consistente. Hamilton ainda não se encaixou com esse carro. E cada avanço aparente, como na Sprint Race da China, em Imola ou no pódio em Miami, tem uma explicação clara de por que não pode ser repetido com consistência. Também têm surgido atritos entre Hamilton e a Ferrari que vão além dos desajustes naturais de uma parceria nova. A adaptação de Hamilton à Ferrari já seria naturalmente desafiadora, já que ele passou 12 temporadas na Mercedes e construiu uma parceria sólida com o engenheiro Peter Bonington, e isso não se substitui do dia para a noite. Mas a relação dele com Ricardo Adame tem sido, no mínimo, instável. Em Mônaco, Hamilton ficou frustrado por Adame não responder diretamente quanto Leclerc estava à frente dele. Depois da corrida, ele chegou a perguntar: "Você está bravo comigo?" E não recebeu resposta durante toda a volta de desaceleração. Tinha sido mais uma corrida em que Hamilton perdeu muito tempo para Leclerc nas voltas finais. Talvez isso fosse inevitável, considerando como a cultura da Ferrari é única, e seria natural haver mais pressão no relacionamento se o desempenho não aparecesse. Hamilton costuma elogiar a equipe. Depois de Barcelona, ele disse que a estratégia foi boa e que a equipe fez um ótimo trabalho. Mas é inevitável se perguntar se Hamilton realmente está se encaixando na Ferrari como esperava. Isso parece mais consequência do desempenho abaixo do ideal, tanto do carro quanto dele, do que uma causa direta de sua fase ruim. Se o carro fosse melhor ou se ele estivesse mais próximo de Leclerc, com certeza a relação seria melhor e as divergências com Adame seriam bem menores. Hamilton e Bonington também tiveram momentos tensos, mas Bonington conhecia Hamilton profundamente. Já Adame ainda está tentando entendê-lo. Vasseur descartou qualquer sugestão de que Hamilton esteja com dificuldades de adaptação. Mas isso não impede que muitos se perguntem se ele está em um caminho insustentável. Nenhum piloto com desempenho abaixo do esperado sofre tanta pressão quanto Hamilton.
Ele é o maior vencedor da história da Fórmula 1 e o nome mais conhecido do esporte. Boa parte do crédito que ele acumulou como heptacampeão mundial já foi consumido pelos anos difíceis da Mercedes com os carros de efeito solo. Em 2024, se questionou seriamente, pela primeira vez, se Hamilton já teria passado do auge, ou se simplesmente não consegue pilotar esse tipo de carro com a mesma excelência dos outros. Isso lembra, de forma preocupante, as dificuldades que Daniel Ricciardo enfrentou na McLaren e na Racing Bulls, sempre confuso com sua desvantagem de ritmo e incapaz de fazer o que seu companheiro fazia. Às vezes, tudo parece se encaixar. Há lampejos da velha magia de Ricciardo ou de Hamilton, mas acabam sendo apenas lampejos que não se repetem. E o fato de Ricciardo ter deixado a McLaren depois de apenas 2 dos 3 anos previstos mostra que nem mesmo um contrato longo garante o futuro. Hamilton ainda está longe disso, mas seu desempenho já deve estar gerando pressão crescente por parte da Ferrari, que aprovou um mega contrato para tê-lo por pelo menos 2 temporadas. A contratação de Hamilton foi um projeto pessoal do chefão da Ferrari, John Elkann, que comanda o gigantesco grupo automotivo Stellantis. Ele não vai se interessar em explicações das dificuldades de Hamilton. Vai apenas se frustrar se o investimento milionário não estiver trazendo retorno. E no estilo clássico da Ferrari, a pressão exercida por cima, pelo próprio Hamilton e pelos maus resultados da equipe, vai inevitavelmente recair sobre o chefe Vasseur e todo o time. Não surpreende que surjam rumores ligando Christian Horner ao comando da Ferrari. Esse tipo de especulação sempre aparece quando a escuderia passa por fases difíceis, e a Ferrari tem histórico de trocar suas chefias com frequência. Até a Liberty Media e o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, devem estar pressionando, já que o modelo de negócios da categoria depende de uma Ferrari competitiva e de sua maior estrela lutando na frente. Mas a maior pressão de todas virá do próprio Hamilton. Sim, ele já tem 7 títulos, mas não se enganem, ele apostou nessa mudança tardia de equipe para conquistar o 8º. E em vez de estar lutando por esse título, ele está tentando encontrar uma saída para uma fase que só vem piorando.